pessoal, meu nome é Leonardo Takuno e eu vou iniciar uma série de vídeos sobre programação, especificamente introdução a algoritmos e estrutura de dados. Tá? O primeiro problema que a gente vai resolver é esse aqui, está no enunciado. Escreva um programa que leia valores inteiros para um vetor de n posições, onde n menor que 100 ou menor ou igual a 100. Em seguida, o seu programa deve informar a quantidade de elementos do vetor que são maiores que a média dos elementos do vetor. Bom, uma vez que a gente vê um problema desse, como que a gente vai fazer? Eu vou ler o problema até entender do que se trata, né? Então ele pede para ler do teclado, ler de alguma entrada de dados valores inteiros. Esses valores inteiros é um determinado número de valores inteiros e vamos armazenar numa estrutura de vetor. Tá? E esse vetor tem no máximo 100 elementos, um n qualquer, que pode ir de 1 até 100 elementos. Em seguida, o seu programa deve encontrar e informar a quantidade de elementos do vetor que são maiores que a média. Então, qual que é o processo? Eu tenho que primeiro, pelo que a gente pode entender aqui, calcular essa média, a média dos elementos do vetor. Para calcular a média, eu preciso somar todos os elementos que eu li do teclado, por exemplo, da entrada de dados, e dividir pela quantidade total de elementos que eu li, por n. Uma vez que eu calculei a média, eu faço a contagem, né, para tentar determinar a quantidade de elementos que são maiores do que essa média que eu encontrei. Uma vez que eu contei esses elementos, eu mostro esse resultado. Então vamos lá para o Eclipse, vamos fazer o programa em Java. Vou usar o Eclipse aqui para resolver esse problema. Então a primeira coisa, eu vou declarar um vetor de inteiros, eu vou chamar de V, que o tamanho dele é 100. Então para eu declarar um vetor e instanciar esse vetor de tamanho 100, eu faço newInt 100. Bom, a gente vai ler alguma coisa do teclado. Para isso eu vou utilizar uma classe chamada Scanner. Vou declarar aqui uma variável na classe aqui, estática, chamada Scanner, da classe Scanner, né, chamado SC. E eu já vou instanciar aqui esse Scanner passando o system in. Bom, para a gente usar a classe Scanner, a gente tem que dar um import aqui, né? Esse scanner está no import lá no pacote do Java útil. Então o Eclipse vai completar aqui para mim, né? Scanner. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é ler um n, tá? Então eu vou criar uma função leia n aqui. Esse método vai ler para mim. Bom, não existe esse método leia n, eu posso vir aqui, ele vai dar um erro, obviamente, né? Não existe esse leia n. Então eu posso vir aqui e mandar o Eclipse resolver para mim. Então ele sugere aqui para a gente criar um método leia n. Ou simplesmente você vem aqui no lugar sublinhado aqui, dê Ctrl 1 e dá um Enter. Bom, o que o leia n vai fazer? Eu vou dar uma mensagem. Digite o número. Digite o valor de n. E eu vou ler do teclado esse n. Então eu vou ler um valor n aqui, utilizando o método nextInt daquele objeto scanner. Então esse scanner aqui vai fazer a leitura do teclado, vai esperar o usuário digitar um número e vai guardar nessa variável n, que eu vou devolver lá para a função principal, para a função main. Então esse aqui é o primeiro passo, né? Ler a variável n. Bom, o segundo passo, uma vez que eu li n,
eu tenho que fazer a leitura do vetor, dos n elementos do vetor, né? Ler os n elementos do vetor. Bom, eu tenho o vetor, eu tenho um n, então eu vou criar um método aqui chamado leia vetor. Vou passar o vetor e o n. O método não existe, né? Vou mandar criar um método. E aí, para ler o vetor, eu vou fazer um for i, começando de 0, i menor do que o n. Mais. E vou solicitar, vou usar o printf aqui para ter uma saída formatada. Digite o elemento i. Então ele vai digitar o elemento, pedir para ele digitar o elemento 0 do vetor, né? Do vetor. Depois 1, depois 2, dentro desse for, até que ele leia os n elementos do vetor. Então, eu vou pegar o elemento v na posição i e alimentar essa posição com um valor que eu vou ler do teclado. O usuário vai digitar para mim. Bom, alimentei esse vetor com esses elementos. Uma vez que eu li o vetor, né, eu tenho n, li o vetor, agora basta eu calcular a média. Então, o terceiro passo aqui calcular a média. Deixei maiúsculo aqui, né? Minúsculo. Calcular a média. Então, vou criar um método aqui. Bom, vou criar uma variável média. Bom, média geralmente é float, mas como a gente tem um vetor de números inteiros, eu quero saber os elementos maiores que a média. Todos os elementos do vetor são inteiros, eu posso declarar a média como inteiro também. E eu vou criar um método calcular média, que eu vou passar o vetor, o n. Ele vai calcular para mim essa média e vai devolver o valor da média. Bom, aqui é um for parecido com esse, vou copiar. De 1 até n, e aí nesse for aqui eu vou calcular a soma de todos os elementos. Então eu vou declarar uma variável soma, que eu inicio com 0, soma recebe, soma mais, v na posição i. Então ele vai somando todos os elementos e acumulando na variável soma. A soma é uma variável que é acumuladora. A cada passo ele vai passar pelo elemento 0, quando i for 0, pelo elemento 1, 2, 3 e assim por diante, até que o i se torne n e saia da repetição. Ao final da repetição, a variável soma tem acumulado a soma de todos os elementos do vetor. Uma vez que eu tenho a soma, para eu calcular a média, basta devolver soma dividido por n. Bom, aqui eu não estou tratando se esse n é igual a 0, se esse n for igual a 0 pode dar uma exception, né? Não vou tratar esse tipo de erro, vou assumir que o usuário vai fornecer um valor n positivo, um valor maior que 0. Tá? Não estou me preocupando com os tratamentos de erro por enquanto. Mas é possível de você fazer todo esse tipo de controle. Tá? Não estou me preocupando com isso. Uma vez que eu calculei a média, o que eu vou fazer? Eu vou no passo 4, uma vez que eu tenho a média, eu vou contar os elementos maiores do que a média. Bom, então eu preciso de um contador que vai receber a contagem um método com um nome bem sugestivo. Eu vou passar o vetor, o número de elementos e a média.
Bom, esse método também não existe. Vou mandar criar um método. Preciso passear no meu vetor de novo, começando do 0 até o n. Agora eu vou precisar de um contador. O contador recebe 0. E aqui basta verificar num if aqui se o v na posição i é maior do que a média que eu passei como parâmetro. Se o v na posição i é maior que a média, o contador vai incrementar. Bom, eu tenho contagem, contei todos os elementos, e aí eu vou devolver lá para a função principal o resultado da contagem. Tá? Bom, então só olhando aqui, eu li a variável n, li os elementos do vetor, calculei a média, calculei quantos elementos são maiores do que a média, e agora o passo final é mostrar o resultado. Mostrar o resultado, simplesmente eu vou mostrar aqui vou usar o printf aqui de novo. Quantidade de elementos maiores do que a média. 2 pontos. Porcentagem D. É a máscara do inteiro. E aí o contador. Bom. Vou salvar. Vou mandar executar. Digite um valor n. Eu vou digitar 4 valores aqui. 15, 13, 10 e 3. Temos 2 elementos maiores do que a média. Então, só voltando ao enunciado do nosso problema, eu escrevi um programa que lê valores inteiros com vetor de n posições, com n menor que 100, menor ou igual a 100. Em seguida, o seu programa deve encontrar e informar a quantidade de elementos que são maiores que a média dos elementos do vetor. Bom, então o programa fica desse jeito, né? Função principal contendo o fluxo do programa, alguns métodos estáticos inicialmente, eu vou deixar tudo estático, certo? Auxiliando na nossa entrada de dados, uma para ler n, uma para ler vetor, uma para fazer o processamento da média, cálculo da média, e outro para fazer a contagem dos elementos. Pode ser que você encontre um nome de método mais adequado, mais simplificado aqui, mas esse nome de método já diz exatamente o que ele deve fazer. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vou continuar postando outros vídeos falando sobre algoritmos de estrutura de dados, a partir de introdução a algoritmos de estrutura de dados. Espero que tenha gostado. Até a próxima.